Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Aprendendo a perdoar. Esse é o tema do Papo Espírita de hoje. Eu sou Ana Cristina Sampaio, aqui comigo no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Está Miriam dos Anjos, Luciane Batista. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos começar a falar sobre esse tema do perdão, aprendendo a perdoar, né, que é um processo, à luz do Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes. A gente gosta muito de usar o Espírito Hamed, né, que é bem um psicólogo no mundo espiritual. Então, Hamed nos explica que perdoar é um processo de etapas e que precisamos aprender a reconhecer e atravessar essas diversas fases. Mas antes de falar do processo do perdão, Hamed explica também o que não é o perdão. Então, por exemplo, perdoar não é ser apático, não é aceitar as faltas alheias, como se a gente estivesse perdoando os erros que cometem conosco. Também não é apoiar comportamentos errados, nem aceitar agressões. Então, Miriam e Luciene, a gente confunde muito, né, o perdão, porque às vezes dizer que a gente perdoou parece que a gente é mais bondoso, né? Mas às vezes a gente se confunde, na verdade não é perdão. Vamos começar a refletir um pouquinho sobre isso, Miriam? O que você fala sobre isso? Eu trouxe até o livro do Hamed, né? Mostra o livro para as pessoas Esse é o livro. reconhecerem, né? Quem quiser comprar tem na livraria da Comunhão. Da Comunhão Espírita. Ele diz, a lição é aprendendo a perdoar, né? Como a Ana Cristina falou. Eu queria só trazer, né? Quando diz o que não é perdoar, né? Quando ele diz que não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais, não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar, como você disse, não é a gente ser conivente com um comportamento alheio que seja inadequado, né? E o que eu acho interessante que o Hamed chama perdoar como um modo de viver, né? E aí quando a gente pensa, por que é tão difícil da gente perdoar? Porque a gente vem como espíritos, né, de culturas, de valores antecedentes tão diversos, que com certeza, né, a gente foi aprendendo que é pecado, não é bom, não é bonito, né, a gente ser agressivo, então que a gente não deve sentir raiva, que a gente não deve se vingar, que é feio destratar as pessoas. Então, às vezes, a gente vem trazendo um comportamento de repressão dessas nossas emoções, de sentimentos que são tidos como negativos, e essa repressão, né, vai fazendo com que em outros papos espíritos a gente já esteve conversando sobre a questão das doenças, né? É uma energia que a gente vai acumulando, e o perdoar por ser bondoso no sentido de comportamento, vou me apresentar como se fosse bondosa, isso talvez nos traga muito mais desconforto, até físico, né? Obviamente que moral ele trará, porque a gente está reprimindo o que realmente a gente sente num determinado momento, quando a gente deveria identificar e agasalhar um pouquinho, né? E a gente vai, conforme a gente for conversando, a gente vai conversando sobre isso. Por isso que Hamed diz que é um processo, né? Sim. Primeiro é reconhecer. Eu fiquei abalada com essa atitude, me fez mal, né? Não aprovei, não né? gostei, não aprovei, exatamente. Eu acho que essa história de começar por o que não é perdoar é importante, porque a gente precisa ter cuidado para não entrarmos naquela posição da apatia e naquela posição que chega a ser, às vezes, criminosa, de você silenciar diante de certas coisas por uma filosofia, talvez uma ideia equivocada de que as pessoas, que o perdão é muito bom, porque o perdão é uma atitude realmente de amadurecimento. Eu acho que o perdão, ele depende de maturidade. E é um processo, de fato, porque você tem que vencer algumas etapas emocionais, sentimentais, né? E até de entendimento e de discernimento, para você conseguir dar um perdão, vamos dizer assim, que seja orgânico, que seja do coração, que não seja um perdão por obrigação de ser bom, por obrigação disso ou daquilo, né? De que realmente você sente que perdoou, e está bem com aquilo, não se sente melhor do que o outro porque está perdoando, não se sente melhor do que ninguém. Mas
é preciso mesmo fazer essa distinção, eu acho, porque senão a gente silencia onde não deve silenciar. Porque existe uma coisa muito importante que é o limite. E como que o outro vai conhecer o meu limite se eu não estabelecer esse limite com clareza para ele? Então ele vai fazendo, e vai me magoando, e vai me ferindo, e eu silencio sofrendo, e eu silencio me machucando. O outro não tem a obrigação de saber que está me machucando, não tem a obrigação de saber que está me ferindo. Sou eu que tenho que dizer, olha, peraí, aqui você me magoou. E às vezes falar isso é tido como um comportamento, às vezes, inadequado. Poxa, você não é capaz. Né? Agressivo, você não é capaz de perdoar o outro. Não, você precisa falar, porque às vezes basta que você sinalize o seu limite para o outro entender e aprender a respeitar. Então, é importante essa sinalização e, principalmente, se a gente for pensar, você contribui demais para o erro do outro, para que o outro perpetue um comportamento que é danoso para mim e para outras pessoas, se eu silencio. Porque se eu não sei que estou fazendo errado, se eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um comportamento autoritário, que beira, né, a condição de ser abusivo, e ninguém me dá um sinal disso, é muito difícil que sozinha eu faça a reflexão. Não, mas eu acho que eu estou sendo abusiva. Se eu não tiver nenhum sinal externo, como que eu vou saber? Então, aquele que está convivendo comigo tem uma oportunidade de me sinalizar. Falar, olha, Luciene, essa forma sua de se comportar está me machucando muito, me ofende aqui, me agride ali, né? Eu necessito que você tenha respeito por isso e por aquilo na minha vida, e eu gostaria que você não falasse comigo assim mais. Olha, essa atitude que você tomou, ela me fere profundamente, eu gostaria muito que você não fizesse isso de novo, porque eu estou muito magoado e tal. Então, não expor, não ter esse cuidado, né, a título de perdoar, então não é uma coisa muito adequada, né? É importante que você está falando, porque há um conflito interno entre o que a gente vinha trazendo enquanto conceito de perdoar, né? Às vezes em alguma prática religiosa que a gente possa ter tido, da obrigatoriedade de perdoar para que a gente seja uma pessoa boa, né? É interessante porque muitos e muitas se calam em função desse conflito, né? Vou falar não, mas se eu for falar eu sou inadequado no grupo. Eu vejo tantas pessoas no meu círculo religioso que perdoam, né? Que relevam, mas a gente não está vivendo a vida do outro para saber que se estão perdoando e relevando por uma questão interna, né? Real, verdadeira, ou se é um comportamento. E esse conflito, é muito interessante esse tema que foi trazido, né, Ana? Que você propôs, porque essas diferenças, né, entre o conceito que eu trouxe e o que hoje, né, a literatura espírita nos ajuda a esclarecer, a média em especial, para a gente cortar essa barreira de não sermos apáticos, de não sermos omissos, né, Luciene? E de não sermos também hipócritas, porque assim, da própria religião, é do cristianismo e é reproduzido dentro do espiritismo, essa necessidade de perdoar, está lá no evangelho, né? Você vai perdoar 70 vezes, 7 vezes. Sim. Então, a gente lê isso quase como uma imposição. Eu sou obrigada a perdoar. E nessa imposição do perdão, a gente tentando fazer o que é melhor no sentido de, bom, eu quero uma boa vida, eu quero paz de consciência, né? Eu quero evoluir, então eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, eu tenho que perdoar. E a gente entra nesse discurso muito impositivo do perdão, a gente cria muito preconceito com as pessoas que são mais autênticas com o que sentem, porque você tocou num ponto, Miriam, que é fundamental. Quanto de verdade há num comportamento de perdão que a gente vê? Porque às vezes o outro perdoa, mas ele tem outras maneiras de cobrar aquele perdão. Não é perdão, né? Exato, ou então, tipo ele assim, perdoa num setor... mas aquilo tem um custo. Ou então Deus está vendo, Deus vai... Na convivência. É verdade. Então, você, assim, a pessoa te trata mal, você, não, tudo bem, mas
depois você convive com uma certa hostilidade, você não consegue, não tem autenticidade. Tem custos que a gente sabe, né? Recorda o tempo inteiro Sim. os episódios em família, por exemplo, né? Em família que você não consegue, você vai ter que perdoar pai e mãe normalmente, né? Você vai ter que perdoar irmãos muitas vezes. E às vezes você não tem essa liberdade, você não tem essa... existe às vezes uma hierarquia, uma distância, né, entre as pessoas, às vezes numa própria família, que é difícil isso. E você também não tem como chegar para uma pessoa e dizer, eu te perdoo. Aquela pessoa pode achar que nunca errou com você. Você vem me perdoar de quê? Então é importante que se diga que o perdão é para você. Né? Não é assim, eu vou perdoar o outro, então vou eximir o outro. Não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver com você. Aí eu queria citar Hamed quando ele diz que o ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos. Ou seja, perdão é dentro de você, né? Tá falando de sentimento. Porque assim, a negação do sentimento significa o seguinte, eu tenho raiva de você porque você me fez uma coisa. Você me fez então um mal. Eu nego essa raiva e acho que te perdoei. E nego essa raiva aí que vem os custos colaterais das coisas, né? Que você, não, tudo bem, mas no dia a dia da convivência, nada voltou a ser como era antes e aquilo tem um peso de modo que você trata o outro de uma forma diferente, a sua disposição com ele é outra e às vezes você não vai nem perceber que você está fazendo isso. E você está reprimindo mágoas, como ele diz aqui, que pode, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Então, é importante que se diga que o perdão não é para o outro, o perdão é uma coisa que acontece internamente de você, não necessita da presença do outro, né? De que o outro conheça a situação, às vezes, aquilo que te fez mal. Muitas vezes, sim, você tem que pôr limites, mas, às vezes, aquela pessoa vai fazer um mal para você, a gente está... no noticiário, né, vendo questões de assédio, né, questões até no mundo do trabalho. Às vezes não existe como você chegar para aquela pessoa e, não, eu te perdoo. Você vai ter que tomar atitudes que vão trazer consequências, né? E você vai ter que elaborar aquilo dentro de você, né, Miriam? Eu acho que nós estamos conversando aqui, o interessante quando fala do Hamed, né? Você falou que é um processo, né? Ele fala em porque a gente sempre, porque a gente sempre imagina que perdoar, eu vou perdoar o outro que me ofendeu, vou perdoar o que me assediou, vou perdoar o outro, né? Como se fosse, estou beneficiando o outro que me fez mal. Mas quando o Hamed chama para que a gente olhe, né? A questão do sentimento, né? Porque se eu estou perdoando, perdoar significa que eu estou olhando para o outro, tentando não negar o mal que eu senti, o mau sentimento, a má emoção, né? Mas que eu né? Tá bem, eu vou relevar, né? Que a gente fala. Mas o interessante, né? Quando a gente enxerga que perdão é um processo interno, a gente vai de vez da gente estar olhando para aquela situação, aquela pessoa que nos trouxe algo que nos ofendeu, que nos prejudicou, né? É difícil? Caramba, claro que é. Todos nós temos, né, a nossa personalidade que grita, né, muitas vezes, nos fazendo se sentir ofendidos porque a gente ainda não é perfeito. A gente ainda está convivendo um pouquinho com essas nossas mazelas, nossas diferenças, né, internas. Mas quando eu começo a entender que o perdão é um processo, ou seja, hoje eu vou perdoar. Então tá, então a partir de hoje eu vou perdoar todo mundo, mas entro naquele diálogo mental, né? Ou numa atitude silenciosa da irritação, da agressividade, de não querer fazer, né? Quando eu começo a entrar nessa situação, me lembra muito tanto o Hamed quanto a série de Joana de Ângeles, né? Que, na verdade, o nosso processo evolutivo é uma conversa, é um processo de conversa interna com a gente. Então, o outro ofendeu, eu me senti ofendido, senti raiva, não aceito o que ele fez. Mas a pergunta é, por que eu não aceito? De onde está vindo essa raiva?
Às vezes o outro, né, falou alguma coisa de uma forma inadequada, agressiva, que logo eu me armei, né, para não ouvir, mas às vezes aquele que disse algo agressivo disse alguma coisa de mim que eu não percebi, que eu tenho que checar, analisar. Às vezes o que ele disse foi um absurdo, que não tem nada a ver comigo, mas se isso é preciso que eu me conheça, né? Vasculhe, por que eu estou sentindo aquela raiva? Por que eu estou com tanta dificuldade de lidar? Porque a gente fica mentalmente naquela conversa. Aí ele fez, puxa, eu devia ter feito isso. Aí eu devia de ter falado isso e não falei. E a gente fica remoendo, diálogos, remoendo, né? remoendo. E a mágoa, e na Isso vai aumentando. Vai aumentando, né? A gente vai... É por isso que o Hamed explica aqui nesse texto que a primeira etapa, antes até de você entender, né, que ao que não é o perdão, ele diz que você tem que ter um distanciamento psíquico e tentar ver as coisas de uma perspectiva, de um observador. Porque a gente entra nesses diálogos mentais e a gente fica relembrando, pode ser uma traição, né? Pode ser um golpe que você levou. Você levou uma rasteira, né, de alguém. E você fica naquilo. Mas como é que será que o Hamed, Luciene, ele fala sobre esse distanciamento psíquico? Como é que a gente pode, como um observador, observar aquela situação sem se deixar se carregar pelaquela emoção? Eu acho que é uma postura extremamente difícil essa, porque nós somos muito ainda movidos pelas nossas emoções. Ainda para a gente é muito difícil separá-las e principalmente, né, a Miriam tocou num ponto, porque o outro falou alguma coisa e me deixou com raiva e eu tenho que olhar para essa raiva, porque no fundo o problema sou eu e a minha raiva. Não é o outro. Tem certos sentimentos que a gente carrega que são nossos. Os outros são disparadores disso, mas o problema é que a raiva está em mim. Não é o que o outro disse. A raiva está em mim. Foi o que ele disse, mas amanhã vai ser o que o outro vai fazer. Depois de amanhã vai ser uma fatalidade. Depois de amanhã vai ser outra coisa. Então o problema é que a raiva está aqui em mim. Como é que eu vou lidar com essa raiva é que realmente importa e interessa, porque toda hora vai aparecer alguém para me deixar com raiva. Porque a raiva está aqui dentro. Isso é uma atitude de observação. É você se distanciar dessa raiva, né? Entender que ela está aqui e tentar compreender as situações em que realmente ela surge, o que é que isso aciona em você, qual é a sua necessidade que não está sendo atendida e que deixa você com raiva. Então, assim, esse distanciamento psíquico que ele propõe, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? A yoga, por exemplo, a prática da yoga é uma coisa interessante para despertar essa postura do observador. A prática diária, né, dos exercícios, da respiração, de alguma maneira, talvez, não sei, aqui eu vou fazer um chute, porque desacelera a nossa mente, porque nos ensina, nos ajuda a colocar foco e atenção. Talvez por isso a gente consiga nos desprender da emoção que toma conta da gente e, desprendidos daquela emoção, a gente consiga analisar um pouco melhor as coisas e observar. E aí o interessante é que para desenvolver esse distanciamento psíquico, se colocar nessa posição de observador, no fundo, você não pode ser uma pessoa que ainda está totalmente rendida às emoções que tem. Você tem que ter alguma capacidade de discernimento, porque eu acho impossível, se a gente está num desespero, vamos sair da raiva um pouco, porque há muitas outras emoções que nos também, né? embaralham. Se você está ali profundamente ressentido com alguém por alguma dor que você carrega em virtude de algo que aconteceu ali atrás, que a pessoa fez ou deixou de fazer, algo que você precisava do outro e o outro não fez por você, não estava ali, alguma atitude do outro que tirou algo importante de você, da sua vida, e dali para frente a sua vida se desenrolou de uma forma danosa para você. Enfim, vamos falar de coisas assim. Então, você tem um ressentimento por aquela pessoa, você olha para ela e você sente ainda alguma coisa que está no campo da mágoa e tudo. Você estando ali consumido por aquele ressentimento, eu acho muito difícil você sair para observar.
Porque você é todo aquele ressentimento. Então, eu acho que para a gente encontrar esse caminho de observação, primeiro a gente precisa encontrar um caminho de lidar com essas próprias emoções que a gente traz. Reconhecer a emoção em primeiro lugar. Né? Perceber, eu estou triste, sentindo isso, me deixou profundamente triste. Eu acho que esse sentimento de aceitação das nossas emoções é um passo muito importante para a gente poder analisá-las e observá-las. Porque senão a gente vai imediatamente para uma negação, porque eu não posso sentir ressentimento. Mas imagina, eu sou espírita. Espírita não guarda ressentimento. Espírita não guarda mágoa. A espírita não pode ter raiva. Ódio, Deus o livre, o espírita. Como se as emoções não fossem humanas, né? Exato. Não parte da gente. E como ser espírita fosse colocar a gente num patamar diferente do que todos nós estamos. Então, assim, por essas imposições, a gente quer negar o ressentimento, mas ele está ali nos torturando. E aí eu acho que nessa condição de negação, a gente fica imerso na emoção, não percebe que está imerso nela, tudo que faz movido por ela e não tem condição desse distanciamento psíquico. Mas você falou uma coisa tão importante, né? Só pegando aí no ganchinho, aceitação, né? A gente na doutrina, enquanto espíritas, a gente aprende que tudo está certo, né? Que Deus é justo, amoroso, que tudo está certo, que nós temos em nós toda a potencialidade para enfrentar as dificuldades que nos chegam. Isso teoricamente, racionalmente, porque praticar, treinar isso nos custa, né? Vontade, nos custa perseverança, né? Porque eu acredito que talvez esse distanciamento psicológico que o Hamed nos trouxe, ele será alcançado na medida em que eu saio da caixinha de acreditar que Deus é justo, que tudo que me acontece está certo, não tem nada errado. Tudo é para o seu aprendizado. Tudo é para o meu aprendizado. Quando isso sai da minha teoria e eu começo a trazer isso para o meu modo de vida, então, eu vou compreender que aquele que me agrediu, aquela situação que me chegou difícil, ela veio para um aprendizado. Era um instrumento. Então, acho que nesse momento em que eu já passei pelo processo de observar os meus sentimentos, né? De ir mais profundo. Eu sinto raiva por quê? Porque eu tenho uma carência de não ser ouvido, de não ser amado, né? Por exemplo, né? Eu tenho uma carência de ausência de amor por mim mesmo. Então, tudo que me ofende, eu levo para rejeição. Então, eu sou agressivo, né? Uma série de coisas. Ou eu tenho um controle, eu queria que a coisa saísse do meu jeito, e aí veio aquela pessoa, estragou tudo. E quem é que vive bem a frustração? Então, acho que nesse diálogo do Hamed, quando ele fala do distanciamento psíquico, né? Da nossa parte psicológica, penso que ele está numa outra etapa, né? Ele coloca como se fosse a primeira e eu fico, meu Deus, se a primeira é essa, né? Estou tão distante dessa daí ainda. O psicológico parece que é o fim do caminho já, não, é começo. Mas em algum momento na doutrina, eu conversando uma vez com uma situação muito difícil que eu passei, alguém me disse assim, olha, faz o seguinte, faz de conta que uma pessoa amiga, muito amiga sua, que você tem muita admiração, te contou isso que aconteceu. Isso. Você, enquanto amiga, o que você diria para ela? Porque aí é uma maneira da gente deixar um pouquinho aquele rebuliço daquela emoção, pensar, trazer, né, o foco para a razão, para o raciocínio, e falar, não, olha, você já escutou isso? Você já pensou nisso? Olha, eu faço isso algumas vezes e dá certo, sabe? Não é aquele ponto do distanciamento psicológico que o Hamed traz, né? Do distanciamento emocional e mental. Mas é um alívio porque tira o foco daquela emoção que nos toma, que a gente age em função dela, como disse você, né, Luciene? Mas permite que o foco passe agora para a questão do raciocínio, para a mente. Posso só ler aqui o que o Hamed fala sobre esse desligamento, né? Ele diz o seguinte, desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios, como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas e que vivem sempre numa atmosfera do tipo ninguém mais vai me atingir
ou machucar. Quem já não passou por isso, já não observou isso, né? Não, isso aí não me atinge. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias, de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represálias, né? A gente fica ali matutando uma vingança, né? De desforras de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos. Acho que foi o que você comentou, né, Miriam? O que está por trás do comportamento agressivo do outro que me atinge? Aí a gente já está evoluindo aqui no processo do perdão, né? Porque eu já estou elaborando. Sim, e a gente está vendo que isso que se fala de uma forma tão banal, perdoar, temos que perdoar, o perdão, isso, perdão, aquilo, é um processo tão complexo. E ele envolve, na minha opinião, a gente atravessar muitas etapas emocionais mesmo e íntimas. Porque, primeiro, é preciso a gente viver as emoções que a gente está experimentando ali, não tem como negar é muito prejudicial. Não significa que nós vamos agir conforme o que sentimos. Eu posso ficar chateada com alguém, eu posso ficar irada com alguém, com uma vontade enorme de pegar isso aqui e atirar na cabeça dela. Essa é a minha vontade, a minha raiva me ajudaria a fazer isso com facilidade. Mas eu não preciso agir de acordo com essa raiva. Eu posso perceber que eu estou com muita raiva e devo perceber. Eu não preciso agir conforme a raiva, porque a gente já tem esse discernimento. Em várias situações, a pessoa, por exemplo, dá uma rasteira no trabalho. E por causa da atitude dela, você sofre um prejuízo. Às vezes um prejuízo financeiro, às vezes um prejuízo pessoal. Prejuízo moral. Às vezes um prejuízo moral e o outro, às vezes, está realmente agindo de má fé. E então, a vontade que você tem é de esganar, você não esgana. Estou com raiva. E, de repente, há uma circunstância em que você poderia devolver até aquela atitude e fazer algo para prejudicar o outro. Você não precisa agir, porque se você for agir pelo que você está sentindo, você vai fazer isso. Você vai devolver. Se você não tiver consciência da importância de reconhecer essa emoção, entender que a emoção é natural à nossa condição, né? A nosso nível de maturidade, a nossa evolução espiritual, aquela dose de raiva que eu estou sentindo é proporcional, é compatível com quem eu sou. Se eu não aceitar isso, eu vou empurrar essa raiva para baixo do tapete e vou agir de acordo com ela. Então, a minha razão vai dar várias razões boas, né? Minha razão vai dar vários motivos muito nobres Justifica super para bem. eu, por exemplo, começar a cobrar daquela pessoa determinada coisa. Eu fico cobrando todo dia. Você não fez isso, você não fez aquilo. Eu tenho que cobrar porque a empresa precisa do resultado. No final das contas, eu estou agindo movido por uma emoção. E eu não vou entrar aqui no mérito de se a pessoa tem que chegar mesmo assim, se a cobrança está certa ou não. A importância aqui é a gente refletir sobre o fato de que quando nós somos feridos em algum aspecto da nossa vida íntima, em algum aspecto do nosso ser, emoções perturbadoras vão surgir. Elas vão acontecer, elas vão brotar. E a gente precisa experimentar, sentir, reconhecer, aceitar, não precisa agir de acordo com elas. Aí entra o discernimento, que a gente vem construindo, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente lê, é para isso que a gente está aqui conversando. Ok, eu sinto raiva, mas já começo a entender que eu não preciso agir movida por essa raiva. Essa raiva não é boa conselheira, essa raiva não é boa guia. Deixa eu esfriar minha cabeça primeiro, depois eu vou agir. Já é, assim, uma atitude incrível, né? Deixa eu passar a mágoa, depois eu vou responder. Porque, às vezes, a gente fala e causa também muito dano com a nossa fala quando a gente vai movido por essa emoção, né? Então, quanta coisa nós estamos vendo que diz respeito a nós, antes da gente chegar a um estado
de considerar que está perdoando o outro. Porque também, quando vocês tocam nesse ponto, né? Tudo que acontece é certo, tudo que me acontece é justo. Então, assim, a gente começa a amplificar o olhar para um nível que ainda não é compatível com o nosso sentimento. Nós ainda não conseguimos sentir isso. Não pelo menos de imediato. Às vezes a gente processa, o tempo vem e traz respostas e a gente olha para trás e fala, poxa, realmente isso acabou representando um bem. Mas de imediato nós não temos como sentir isso dessa forma. Pelo menos a maioria das pessoas, eu estou tirando por mim, na maioria das circunstâncias. No nosso nível ainda. Né? Mas é como a Luciene está falando, é uma escala, né? Então, no começo eu me percebo sentir aquele sentimento, né? Estou trazendo para mim, só fala também, Luciene. Aí, já não respondo mais, né? Já não deixo que aquele sentimento me tome e eu ajo em função dele, mas também já passei daquela fase, eu não ajo, mas fico remoendo, né? Mas Deus é perfeito, vai chegar a hora dele, né? A gente deseja o mal, né? Desejando intrincadamente, né? Não se regozijar, às vezes, com aquele que nos fez nos sentir ofendido, com uma bem queda, né? Não, uma queda ou algo que lhe sucedeu, né? De bom, que tem uma parte do evangelho que diz amai vossos inimigos, vai cair bem nessa questão, não é? Que a gente vai cair na questão do perdão. Eu acho que na medida em que eu sei aonde estou, que nós estamos falando, no nosso nível evolutivo, a gente ainda não sente, né, que tudo está certo, como você falou. E porque a gente tem, assim, a gente está numa fração, né, de tempo e de espaço. Todos nós somos ansiosos por justiça. Então, quando a gente sente a justiça de alguma coisa, quando a gente sente que aquilo foi justo, por mais duro que seja, a gente se acomoda. Exemplo simples. Na nossa vida cotidiana, se nos cobram alguma coisa ou se a gente é responsabilizado por alguma coisa, mas se a gente sabe ver todos os dias que qualquer pessoa que faça o que eu fiz também recebeu a mesma reprimenda, a mesma multa, a mesma repreensão que eu repreendi, eu vou ficar chateada, mas ok, é justo, porque ninguém pode fazer isso, eu não sou diferente de ninguém. Então, quando a gente tem essa sensação da justiça, as coisas se acomodam melhor. E esse eu acho que é o grande problema nessa história toda, porque quando a gente se sente lesado, você não tem noção de ter sido justo. Quando você olha a perda que você teve, quando você olha o impacto que aquilo trouxe para você, e o outro vive a vida dele como se nada tivesse acontecido, e é você que está carregando a bomba que explodiu aqui, a sua noção de justiça ali, ela fica comprometida. Você fala assim, mas espera aí. E principalmente quando a gente joga isso para além dessa vida, que o espírita tem sempre essa oportunidade, né, de pensar que, bom, não é a primeira vez que nós nos encontramos. A gente vai se enrolando vida após vida, um prejudica aqui, o outro prejudica ali e tal. Mas nessa vida, com aquela pessoa você sempre foi correta. Com aquela pessoa você sempre deu o seu melhor. E num determinado ponto aquela pessoa te trai. Trai a sua confiança, trai o seu amor, trai a sua dedicação. Você olha para trás com honestidade, com sinceridade, com franqueza. E não vê nada. As pessoas à sua volta confirmam isso. Poxa, como é que ele fez? Você sempre foi dedicado. Então, a nossa noção de justo sofre um abalo. E quando a gente acha que uma injustiça está acontecendo, quando essa noção de justiça ela fica fragilizada, então é muito difícil para a gente assimilar essa história de, bom, tudo que me acontece é para o meu bem, é correto. Mas aí eu entro no raciocínio, Luciene, que a gente também, da mesma forma que a gente está contextualizando o que seja perdoar, contextualizar a questão de justiça. Porque se a gente parar e analisar o conceito de justiça, né, o sentimento de justiça, olhando para a nossa personalidade atualmente, né, e pelo mundo que nos cerca, sem imaginar aonde eu quero chegar nesse conceito de justiça, realmente, aquilo que é fora da minha expectativa, aquilo que estiver fora dos meus valores, da minha crença de justiça, será tudo injusto.
Então, fora dessa minha faixa, será injusto e eu vou me sentir muito indignada, porque nessa personalidade, nesse momento, eu quero justiça nos meus moldes. Mas a gente não sabe segundo os o que meus aconteceu conceitos. antes. Aí a gente entra mesmo nessa faixa, né? Mas se eu sei onde eu quero chegar enquanto ser humano, eu também vou questionando a questão de justiça, vou questionando a questão de amor, né? Que amor é esse? Por que a gente se sente tão abalado porque o outro nos trai? Porque o outro é nosso, é nossa posse. Mas você Não é percebe uma que coisa você assim. isso você já tá, né? Você já fez o distanciamento psíquico. Quando você começa a fazer essas reflexões, quando você começa a fazer esses questionamentos, quando você amplifica as coisas dessa forma, você já fez o distanciamento. É para lá que a gente tem que ir, né? E esse aqui é o nó que a gente está discutindo, exatamente isso. Porque quando a gente se sente injustiçado, quando aquilo está doendo, quando aquilo está ferindo a gente ainda, é muito difícil a gente exercer esse discernimento. Então, por isso que eu acho que é um processo de vivência, como dizem do luto, né? Que são as fases do luto, que é importantíssimo que você, em algum momento, tenha a sua crise de revolta. Eu não aceito que isso aconteceu, porque isso faz parte. Se você não atravessar isso, você não consegue chegar a uma etapa de aceitar não verdadeiramente, permanecer nesse estado, sem né? desenvolver lá na frente uma doença, ou desenvolver hoje mesmo uma doença, sem perder um pouco, se desligar um pouco da vida. Então, eu acho que com relação ao perdão, a gente olha para o perdão e ele me parece ser, quanto mais a gente conversa aqui, mais ele está me parecendo ser a consequência natural de uma série de outras providências que a gente adota, né? Porque, como você disse, Luciene, perdoar vai ser um ato que a gente vai ter que exercitar a vida inteira. Vai começar desde criança até você morrer, desencarnar, você vai lidar com esse tipo de desafio, né? São muitas situações que a gente passa e a gente tem que aprender a passar por essas etapas. Né? Haja encarnação, né? Por isso que a gente volta e volta e volta, né? E volta, às vezes, em papéis trocados, mas com as mesmas pessoas complicadas, porque somos também complicados, né? A gente, muitas vezes, não dá perdão também. Não dá perdão para a gente, não dá perdão para o outro, que é uma coisa aqui que a gente não vai ter tempo de abordar, mas o Hamed fala muito como é que eu perdoo aquela pessoa que está me ferindo, está me magoando. Então, primeiro ele diz, para resumir, né, porque a gente já está encerrando o tempo, ele explica o que não é o perdão. Não é você se distanciar, você se manter frio, você achar que, não, aquela pessoa não me fez nada, ou coitada daquela pessoa, vou relevar. Isso aqui não é perdão, porque aquilo está te consumindo, porque a sua voz da consciência, o seu sentido de justiça foi abalado, né? Segundo, tentar fazer esse distanciamento psicológico, que é um processo riquíssimo e longo, que né, da gente, o que está me abalando, né? Que emoções são essas que estão me ferindo? E aqui ele também fala sobre eu me colocar no lugar do outro. O que é que está fazendo com que o outro me agrida? Por que aquela pessoa tem aquele comportamento agressivo? E muitas vezes nós vamos entender que aquela pessoa não tinha recursos melhores para lidar com situações que nos feriram. E isso faz parte, isso é o auge do distanciamento, né? Quando a gente consegue entender as razões daquela pessoa, ou pelo menos respeitar, e não quer dizer que você vai conviver com ela, muitas vezes você vai se separar, esse relacionamento não pode existir, porque é prejudicial para você, você vai colocar limites, mas você já consegue olhar o aprendizado que você teve a partir daquela situação, e que aquela pessoa, muitas vezes, não merece mais a minha confiança, ou, né? Aí você vai, já nessa etapa, você vai dar um destino para aquele relacionamento, né? Eu queria terminar aqui esse programa com uma última fala aqui do Hamed. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, quer dizer, perdão é aqui dentro, né? Desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. É nesse processo, né? Entender o outro.
empatia. Deixamos de ser vítimas de forças fora do nosso controle para transformar-nos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, que vão sempre existir, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. Alto nível aqui, né? A reflexão do Hamed. A gente espera que vocês tenham acompanhado aqui conosco, cada um faça dentro de si a sua reflexão, busca lá o que é, qual é o perdão que eu estou precisando elaborar dentro de mim. A gente conversou um pouquinho sobre esse tema, fica o livro, né? A recomendação do livro Renovando Atitudes, do Hamed, nesse capítulo, de aceitando o processo de perdoar, aprendendo a perdoar, é o nome do capítulo. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Próxima quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui conversando sobre um outro tema. Deem o seu like, compartilhem esse conteúdo e não deixem de comentar. Comentem com a gente o que vocês acharam. Miriam, Luciene, muito obrigada pela presença de vocês e a todos vocês até a próxima.